Quero parabenizar o pastor Valbert Mendes dos Santos pelos 20 anos de ministérios que foi comemorado em janeiro de 2024. Pastor Valbert, como é para o senhor completar 20 anos de ministério? É uma gratidão, uma alegria, pois a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então eu tenho essa alegria, esse prazer em fazer a obra de Deus, porque vi a mão de Deus sobre o meu ministério e há essa alegria da minha parte em sentir realmente a presença de Deus nesses 20 anos de ministério. Pastor Valbert, como foi a sua escala ministerial até ser ordenado pastor? Em 92 eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Passei a congregar na congregação Ebenezer, depois eu fui para Vila Lobão, para a congregação Vale de Bênção. E em 96 eu fui para a congregação Jardim das Oliveiras, que fica ali na Vila Redenção. Então quando eu casei em 97, assim que no dia do meu casamento, o pastor disse: olha, concluindo o seu casamento, você já vai fazer parte do quadro de auxiliar. Então, o meu primeiro chamado foi para auxiliar da congregação Jardim das Oliveiras. Na época, o pastor Raimundo Oliveira foi que me convidou para ser auxiliar. E no ano de 98, 1998, ele apresentou 4 obreiros para o diaconato. Então, eu fui consagrado a diácono em 98. E em 2000, na gestão já do pastor Francisco de Assis, ele me apresentou para o presbitério. É interessante que nessa consagração foi colocado ali todos os presbíteros e chamado todos os pastores para colocar as mãos sobre os presbíteros. Não eram muitos, que estavam sendo consagrado em 2000, e eu foi colocada a mão sobre a minha cabeça o pastor Jairo. O pastor Jairo olhou para mim, meu semblante, e disse assim: estou consagrando até criança, mas foi ele que colocou as mãos sobre a minha cabeça na consagração do presbitério. Depois eu fui ser pastor congregacional, e no ano de 2009 eu fui consagrado a evangelista. Na época, o pastor Francisco de Assis Gomes, tem 2 pastores Francisco de Assis, o Francisco de Assis da Silva e o Gomes. Esse, no caso, era o meu coordenador, que na época era a tribo de Issacar, falou comigo: ó, Valbert, na nossa reunião ministerial, o pastor presidente, o pastor Raul, indicou o seu nome para ser consagrado na nossa convenção como evangelista. E aí eu fui consagrado em 2009, e 6 meses depois, ou seja, foi em dezembro, na convenção do meio do ano, já na nossa, aqui em Imperatriz, eu fui ordenado. Dessa feita, o pastor Francisco de Assis Gomes me indicou para me ser ordenado, e eu fui ordenado no dia 23 de julho de 2010. Por que eu não esqueço essa data? Porque dia 23 de julho é o dia do meu aniversário. Então, na mesma data em que eu estava aniversariando, também fui ordenado ao pastor. Então, meu ministério, ele tem isso aí, e eu quero louvar a Deus pelos pastores que me indicaram, que confiaram. E como eu digo, tudo que eu quero fazer bem. Não é como todos fazem, eu quero empenhar força, dedicação, amor. Então, quando eu fui ser um auxiliar, eu era auxiliar mesmo, de chegar cedo, ver o que estava precisando para fazer. Quando eu era diácono, de limpar a igreja, de fazer todas as atividades. Quando eu estava presbítero, eu aprendi que eu tinha que ensinar, eu estava pronto para ensinar. Então eu estava ali estudando, me qualificando, todos os cursos que eu pude fazer, eu fiz até o meu chamado pastoral, para que quando o médio, bacharel, os cursos que haviam de escola bíblica dominical, casado para sempre, que eu fiz várias vezes, eu queria estar bem qualificado. Quais os trabalhos realizados neste período?
Eu iniciei lá na clínica psiquiatra, onde eu passei 3 anos sendo capelão da clínica, e depois eu fui guinado a pastorear a congregação Efraim, que fica na Vilinha. Eu tive a oportunidade de ficar 6 anos ali, juntamente com os irmãos, fazendo a obra de Deus. Fui transferido para a congregação Fonte de Água Viva, onde fiquei 5 anos também à frente daquela congregação, momentos bons, alegres, vibrantes. Depois fui transferido para a congregação Raiz de Davi, onde fiquei 4 anos. De lá eu fui transferido para a congregação Jeová Rafá, onde fiquei ali 2 anos. E fui transferido para a congregação Gênesis, onde estou pastoreando. Como foi para o senhor trabalhar como capelão da clínica psiquiátrica por 3 anos? Primeiramente foi um grande desafio. Eu não tinha contato lá com a diretoria, tive que ser parceiro, ser comunicativo, ganhar espaço, obter passe livre, né? Então foi conversando, conhecendo os médicos, a diretoria, os funcionários, que me deu todo o acesso para eu poder estar ali dando apoio, não só para os pacientes, como também para a família. E nos eventos, né, que tinham já, os coordenadores já entravam em contato comigo, e isso facilitou a gente estar ali trabalhando, levando grupo de coreografia, grupo de louvores, visitando o paciente quando ele recebia alta. Então isso foi muito gratificante, principalmente quando a gente via as pessoas sentindo esse prazer de ter uma assistência religiosa, um apoio, uma pessoa amiga. E foi isso que eu procurei fazer com alegria. Todo o trabalho que eu pego para fazer, eu faço como a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Eu quero fazer com alegria, e também para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Como diz no livro de Eclesiastes: tudo que vier à mão para fazer, fazei com todas as tuas forças. Você empregar força, fazer com que aquele trabalho seja feito alegria e com toda a transparência da presença de Deus. Os acontecimentos que lhe chamou a atenção nesses 3 anos. Bom, eu posso citar 3. Como toda obra, como todo trabalho que você faz, existe a parte difícil, a dificuldade. E muitas vezes nessas dificuldades você sente a vontade de abandonar, de desistir. E por algumas vezes eu coloquei no meu coração: vou entregar esse trabalho, não dá mais. E aconteceram, nesses períodos em que eu cogitava desistir desse trabalho, algo que fez com que eu não viesse a desistir. Por exemplo, eu peguei um ônibus um coletivo de Imperatriz a João Lisboa, e lá eu percebi que tinha uma passageira que ficava olhando para mim. E de repente ela se aproximou e disse assim: pastor, você aqui, você não está me conhecendo não, pastor? E eu fiquei assim, olhando, e disse: não estou lhe conhecendo não. Lá da clínica psiquiatra, você me deu uma revista. O nome da sua esposa não é Cleia? Eu digo: é. Você me deu uma revista da escola dominical com o nome Cleia. E eu pensei: essa aqui deve ser a esposa dele. E eu li aquela lição, achei maravilhoso aqueles ensinamentos. E aí quando eu lhe vi aqui, eu lembrei: olha, é o meu pastor lá da clínica psiquiátrica. Então esse foi um acontecimento. Também teve outro que eu fui visitar um pastor no Centro Novo, pastor Francisco de Assis. E quando eu cheguei lá, ele me convidou para visitar uma família. E quando eu cheguei lá na família, ela começou a conversar com o pastor, e eu observando, e ela falando de um filho problemático, né? E quando esse filho, ela disse: vem, meu filho, vem aqui, o pastor está aqui. E que ele falou com o pastor, que ele olhou para mim e disse: oh, meu pastor está aqui. E me abraçou, né? E disse: olha, eu
eu lembro do senhor lá da clínica, você é meu pastor de lá da clínica. Então, isso aí foi um outro fator, assim, eu digo, olha, ele tá lembrado de mim. E essas pessoas, como são muita gente ali, muitos pacientes que vão passando, a gente muitas vezes não consegue gravar a fisionomia de todos, né? E o último que me chamou a atenção foi quando eu estava no Banco do Brasil e eu reconheci esse paciente. Quando ele entra ali, ele sai perguntando para várias pessoas, ele pedindo um dinheiro para as pessoas. E ele chegou perto de mim e disse assim, pastor, me dá um dinheiro, pastor. Eu tô com muita fome. Me dá um dinheiro, pastor. E aí eu meti a mão do bolso, dei R$5 na época. E eu dei para ele. E esse paciente, ele usava um som, ele botava um som assim, um som grandão, bem grandão, ele botava assim. E ele não tinha muito equilíbrio no corpo, né? Ele tinha dificuldade de se equilibrar. E aí, quando passou muito tempo, eu encontrei ele e ele disse assim, pastor, você lembra daquele dia, pastor, que o senhor me deu R$5, pastor, eu estava com fome. E ninguém acreditava que eu estava com fome. Pensava que eu ia fumar droga, alguma coisa. Mas eu estava com fome, pastor. Obrigado, pastor, pelos R$5 que você me deu naquele dia. E isso tinha passado muito tempo, né? Então, esses acontecimentos fez com que eu me apaixonasse mais ainda por aquele trabalho ali na clínica psiquiátrica, onde eu tive a oportunidade de passar 3 anos. Como diz meu pastor presidente, pastor Raul Cavalcante Batista, o primeiro trabalho da gente, a gente nunca esquece. E muitas lições a gente tira dali. E sempre que a gente está pregando, a gente quer contar um exemplo de coisas que aconteceram ali. Quais as pessoas que foram muito importantes no seu ministério? Eu posso citar algumas pessoas aqui e com certeza terão outras pessoas, eu posso até chegar a não citar alguns nomes de outras pessoas, mas eu inicio pela minha esposa, missionária Cleia, uma pessoa de Deus. Deus me deu ela, foi Deus que a escolheu para mim, não tenho dúvida nenhuma, e ela é uma pessoa que sabe trabalhar, sabe agregar, ama a obra de Deus, sabe aconselhar. Então é uma pessoa muito importante. Eu posso citar aqui o sargento Alonso, que congrega na Ebenezer, que foi a pessoa que orou por mim em 1992, em maio de 1992, numa guarda. Eu estava na guarda e ali ele pregou o evangelho para mim e orou por mim no ano de 1992, não esqueço. Uma pessoa muito importante no meu ministério. E também eu posso citar aqui o pastor Francisco de Assis da Silva. Quais os desafios e lições durante este período? Eu tive um desafio na congregação Efraim, pois a congregação ela era um salão e tinha comprado, ela tinha 2 anos quando eu assumi lá, tinha sido comprado o terreno. Então, quando o pastor presidente me chamou no gabinete, ele disse assim, ele não disse que eu tinha que construir uma igreja, ele disse assim, lá já tem um terreno. Então, naquele exato momento, eu vi que era um desafio para mim construir a igreja, lá já tem um terreno. Então, isso me acionou, eu tenho que construir a igreja. Então, a gente trabalhou e durante esses 6 anos a gente conseguiu tá lá dentro do templo, já não foi inaugurado, mas já estava já rebocado, já estava bem organizado, e inclusive assim que eu saí, outro pastor pintou e concluiu lá, inaugurou a congregação. E também eu tive o desafio na Fonte de Água Viva, foi a igreja onde eu tive a oportunidade, uma igreja que já tinha 14 anos quando eu fui pastorear, e a gente teve a oportunidade de inaugurar a igreja que ainda não tinha sido rebocada toda. Então a gente fez um trabalho muito grande juntamente com a igreja, o povo mobilizado, amando aquele trabalho ali. O presbítero Remo, que era major do exército, que nos ajudou bastante na época, ele era major, agora é coronel, nos ajudou bastante, e ali nós conseguimos inaugurar juntamente com o Templo Central aquele templo. Então foram assim desafios, né? E cada igreja tem uma coisa, um muro ali, uma bateria para comprar, uma central, sempre tem esse desafio. E o desafio maior também é resgatar almas, né?
pessoas que às vezes só o esposo é crente ou só a esposa, e é você trabalhar com a família e depois ver aquela família servindo ao Senhor, ou então a família desequilibrada e você chega com o evangelho, chega com oração, com amizade, e essas pessoas se convertem. Isso é maravilhoso demais. E as lições são as lições que a gente tem são do amor das pessoas. Você chegar numa igreja como a Efraim, construir uma igreja daquela, ali o pessoal, a renda era fraca, mas aquele amor para que construísse aquele templo, aparecia dinheiro, e a gente não sabe de dizer. A pessoa chegava lá, aqui ó, para construção, pastor, enquanto tiver a construção, toda a areia quem vai dar é eu. Então as pessoas de crente chegar, pastor, isso aqui, um saco de cimento, isso aqui para ajudar, o que é que eu posso fazer, quando é que vai ter o mutirão? Então rapidamente a gente conseguiu construir com o amor. Senão essas coisas, elas são lições, e as pessoas mais necessitadas são as pessoas que mais ajudam na igreja. Eu me lembro de uma irmã que ela me dava uma cesta básica. Eu não precisava de cesta básica, mas ela me dava uma cesta básica, e eu fui conversar com ela: irmã, se a senhora quiser deixar essa cesta para a gente dar para alguém da igreja, eu dou. A gente dá para. Eu não estou precisando de cesta, eu quero abençoar o Senhor. Então isso são coisas, lições maravilhosas que você tem. Várias outras coisas. Para concluir esse depoimento, o que você gostaria de relatar? Bom, são tantas coisas, mas eu gostaria de dizer que o quanto é importante você se entregar para Deus através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que se não vê. Quando você tem fé, você constrói, você faz, você soluciona. Agora, quando você tem medo, se eu tivesse medo, eu nunca iria assumir uma congregação, eu nunca ia trabalhar na clínica psiquiátrica, evangelizando, sendo capelão de lá. Mas quando você tem fé, você acredita nas palavras de Jesus: eu estarei convosco todos os dias. Isso te motiva. Então, que as pessoas que vão estar ouvindo esse depoimento possam confiar na palavra de Deus, nas palavras que Jesus deixou exatamente para a gente acionar, a gente impulsionar. Quando você tem medo, você fica paralisado. Mas quando você tem fé, você acredita, e eu quero dizer para você, acredite, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você tiver fé, grandes coisas você vai fazer e você vai realizar. Que Deus em Cristo nos abençoe.